para conduzir, mas eu confesso para os irmãos que tem lugar que é mais fácil. Tem gente que quando está lutando com você, torna aquilo mais fácil. Porque quando você está numa igreja que cada um está para um lado, é difícil. Mas quando você luta num lugar que todo mundo está lutando junto, fica fácil pastorear, é mais fácil. Quando as pessoas entendem, então nós vamos juntos. Então, quando nós entramos na guerra juntos, fica mais fácil, fica mais leve. Então, graças a Deus por cada um da liderança, cada um dos irmãos queridos aqui. Eu sei que existe amor e é bom amar e ser amado, né? Tem uma música secular que diz: é bom amar e ser amado. Eu só fiquei surpreso aqui com o André, com a gravata lá. Eu espero que você não venha cantar aqui de gravata, de social, né? Ainda mais hoje que eu vim assim, o André lá está de gravata lá, falei, meu Deus, não pode. E aí vocês colocaram um funk, não sei se foi para me afrontar no finalzinho. Funk gospel. Certas fotos com o Marcelo. O funk gospel no finalzinho. Mas glória a Deus pelo presente. Fiquei muito feliz mesmo. Isso me renovou pelo menos para mais 10 anos pastoreando a igreja, tá bom? Pelo menos mais 10 anos eu vou poder pastorear aqui depois desse dia aqui, irmãos. Fiquei renovado. Pena que a mensagem é dura. Depois de uma homenagem tão linda, uma mensagem dura é difícil, né? É difícil de pregar depois de uma homenagem tão linda dessa. É por isso que agora, mais do que nunca, Deus, eu preciso da sua ajuda aqui hoje. Teu Espírito Santo. Então nós vamos até orar antes, pode ser? Vamos orar antes. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo lindo, maravilhoso, bendito, único. Pai, obrigado porque o teu amor é inconfundível. Pai, obrigado pela oportunidade, o privilégio de fazer parte da tua igreja. A tua igreja que é tão linda, que é tão maravilhosa, que é tão bendita. Pai, que alegria é fazer parte do reino do Senhor. Que alegria é estar aqui esta noite, podendo contemplar este momento. Porque eu peço ao Senhor humildemente que o Senhor venha usar a minha vida como ferramenta tua, como um canal nas tuas mãos. Que o Senhor venha falar através da minha boca para a tua igreja, Pai, não para destruir ninguém, pelo contrário, Deus, para que haja conserto, para que venha arrumar a vida e que possamos sair todos daqui esta noite bendizendo o teu nome, pois o teu nome é bendito, em nome de Jesus, amém. Amém. Se vocês orarem, eu creio que vocês não vão reclamar, tá bom? Desse jeito. Abra em Jonas, livro de Jonas. Vai encaminhando lá para o final da Bíblia, para o final do Velho Testamento. Se você quiser vir voltando de Mateus, vem voltando, dos profetas menores, Abacuque, Naum, Jonas. Um livro curto, de 4 capítulos, mas de um grande ensinamento. Confesso que eu disse assim comigo mesmo: os irmãos têm que ter uma boa justificativa por ter colocado só 2 louvores hoje. Eu estava pensando comigo ali, tem que ter uma boa justificativa para ter cortado louvor hoje no culto. E foi uma excelente, né? Eu já estava vendo quem que eu ia pegar no final do culto aqui. Eu vou ter que pegar um hoje aqui, porque cortou o louvor, né? Só 2 louvores, não pode. Mas graças a Deus por isso. Depois a gente canta mais uns 4, 5 no final. Acharam Jonas aí? Amém. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aí. O tema da mensagem desta noite é: na contramão de Deus. O final do versículo está dizendo assim, ó: para ir longe
da presença do Senhor. É isso que Jonas fez. Ele comprou uma passagem de navio, de barco, sei lá que tamanho que era aquilo, mas para se distanciar de Deus, como se pudesse fazer isso, né? Os críticos rejeitam a veracidade de Jonas, dizendo que o livro é apenas uma lenda, uma parábola. Mas veja que o nome do profeta Jonas está vinculado a pelo menos 2 fatos históricos comprovados na Bíblia. No livro de 2 Reis, capítulo 14, 25, você não precisa abrir. 2 Reis, capítulo 14, 25 diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara por intermédio do seu povo, do seu servo, Jonas, filho de Amitai, o profeta, a qual era de Gad-Hefer. O versículo 1 do capítulo que nós acabamos de ler aqui, ele vai testificar sobre o Jonas deste capítulo que nós acabamos de ler, como também aquele que nós lemos em 2 Reis agora. E assim, talvez alguém vai dizer: não, mas na Bíblia se repete muitos nomes. Irmão, pode até repetir o nome do rapaz lá, mas repetir o nome do pai aí é coincidência demais, é ou não é? E um outro fato é o fato de cronológico, que eles viveram no mesmo momento, é o mesmo momento que está acontecendo. Eu ganhei uma Bíblia cronológica, e é fácil de entender isso, quando você pega toda a história do cristianismo ou do Velho Testamento, e você vai comparando um ao outro, e logo se percebe que é o mesmo Jonas, tanto pelo rei Jeroboão, pelo rei da época, segundo em Samaria. E alguém vai dizer também assim: poxa, Jonas talvez seja uma história. Se Jonas foi uma história, o rei de Samaria, que reinou durante 40 anos, também foi uma história. A cidade de Amate também foi uma história, e a história de Israel também foi um conto. É fato que nada disso é um conto. Tudo isso foi algo que aconteceu. Ou tem um rapaz que diz acontecido, não é? Da TV que fala acontecido, porque é fato que tudo isso existiu. Um outro fato histórico também está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38, que diz assim, boca de Jesus: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Versículo 40: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, ele estava diante dos fariseus e dos escribas, e alguém pode dizer que Jesus se equivocou, ou ele contou uma mentirinha porque ele queria passar despercebido dos dois. É claro que não. Nós sabemos que aquilo que sai da boca de Jesus é verdade, e a comparação de Jonas é a comparação dele mesmo, da sua morte e da sua ressurreição. Então Jonas está evidente tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Há uma comprovação histórica da existência de Jonas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem gente que está há 30, 40 anos na igreja e ainda não entendeu que isso é um ato de verdade, é uma veracidade do Evangelho da Bíblia. Tem gente que entra, sai na Bíblia e fica falando assim: lembra daquele conto de Jonas? Recentemente na Inglaterra, levantou um homem que falou que ficou 3 dias dentro de um peixe, e há quem intitulou ele de Jonas moderno. Que conversa é essa? Irmão, aquilo que está escrito nesse livro é que eu acredito, o resto é conto da carochinha, é ou não é? E aí alguém vai dizer sobre o peixe: como é um peixe engolir um homem e o homem sobreviver durante 3 dias no ventre, nas entranhas do peixe? Irmãos, conhecendo Deus que nós conhecemos, até uma sardinha é capaz de engolir um homem, não é? Porque Deus é o Deus do milagre.
Há quem diga que é uma baleia, a Bíblia nunca diz que é isso. Falam de um grande peixe. O que menos importa é o tamanho do peixe. O que menos importa são os compartimentos que havia dentro do peixe. O que importa é que o Deus do sobrenatural e do impossível nunca deixou de existir. Ele é o mesmo sempre. Então é fato que esse Jonas, que a Bíblia descreve, esteve sim no ventre de um peixe, seja ele baleia azul ou não, porque isso é o que menos nos importa. Amém? Amém. Então é um ato verdadeiro de acontecimento. Agora que sabemos que Jonas é a história, e a história de um peixe não é uma ficção, nós podemos aprender com este personagem, cuja patente dele é profeta, importantes lições. O livro do profeta Jonas é um exemplo típico de quem andou ou tentou andar na contramão de Deus. E há pelo menos 3 pistas que nos servem de alerta para que eu e você não andemos na contramão de Deus. Há placas, ou pelo menos 3 placas, sinalizando que o percurso à frente é proibido. É como se você estivesse andando no centro de Campinas. Tem rua que você não pode entrar, não é? Alguns lugares está bem explícito a placa dizendo assim: não pode ir adiante, não pode ir à frente, pois se você ir adiante e à frente, o que acontece? Vai colidir o carro, vai ter a batida, vai ter o problema. É ou não é, irmãos? Aqui no Jardim Olinda, onde eu moro, ainda tem umas ruas lá que não pode entrar. Bairro de periferia, tem lugares que é proibido, contramão. Uma via só, não pode ir carro para lá, ou não pode vir para cá. É fato que quando nós estamos na contramão, querido, nós arrumamos um problema. E esta noite, enquanto eu estiver falando dessas placas, é importante que você filtre as informações descritas em cada uma delas, para que você possa evitar a colisão, para que você possa evitar o acidente, para que você possa evitar o quebrar a cara no futuro. Porque se você estiver na contramão de Deus, é fato que você vai quebrar a cara. Jonas testifica isso. Eu fiquei aqui tomando cuidado para não falar Jonas. Hoje eu estava lendo aqui, toda hora eu falava Jonas. Eu falei, oh Deus, deixa eu falar Jonas. Então se eu falar Jonatas alguma vez, você sabe quem é o Jonas aqui, tá bom? Para não passar batido. Queridos, a primeira placa que eu vejo aqui, e já entrando nesse assunto, e para ser direto, a primeira placa, quando nós estamos ligados a Deus, para tomarmos cuidado para não entrarmos na contramão de Deus, ela está escrita assim: responsabilidade. A primeira placa está escrita responsabilidade, pois se teve uma coisa que Jonas não teve, foi responsabilidade. Jonas não teve responsabilidade do chamado de Deus para a vida dele. Como profeta, Deus havia confiado nele como profeta a responsabilidade de profetizar a um povo idólatra, perdido em destruição. Deus havia confiado algo glorioso para ele. Irmão, se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que nem Jesus, nem o nosso Senhor Jesus conseguiu, através da sua mensagem, pregar para tanta gente, e tanta gente se converteu ao mesmo número. Nem Pedro, quando a gente fica maravilhado com as conversões, não é? 3.000 pessoas, pode ser comparado com Jonas. Em 5 palavras, 120.000 pessoas se dobraram diante de Deus. Em 5 palavras que Jonas expôs sobre o povo, Deus tinha um propósito, havia colocado sobre Jonas uma responsabilidade, pois é fato que ele fugiu da responsabilidade que Deus havia dado para ele. E quando nós comparamos isso conosco, é evidente, queridos, que cada um de nós foi confiado uma tarefa, uma missão a ser cumprida, uma responsabilidade. O detalhe é como nós lidamos com isso. É fato que muitos, como Jonas, se esquivam da responsabilidade. É fato que muitos fogem da responsabilidade, porque é mais fácil. É mais fácil esquivar, é mais fácil fugir do que enfrentar ela. É ou não é?
Isso acontece dentro da casa, dentro da família. Há uma responsabilidade. Nós vivemos um período, querido, onde tudo está de ponta cabeça, onde tudo está vivendo contraditório. Quando se fala de casamento, quando se fala de família, a responsabilidade bíblica fala que o homem precisa ser o sacerdote da sua casa, é ou não é? Que a mulher tem que ser a sábia da casa. O detalhe é que nós vivemos inversão de valores. Está tudo ao contrário. É a mulher que manda na casa. É a mulher que fala o que tem que fazer. Mudou tudo. Irmãos, depois se puder tirar, você tira para ver na mão do programa. Tem homem que é banana demais. Tem muito homem banana aí. Muito homem que a mulher manda calar a boca. Dentro da igreja. Eu fico vendo algumas coisas e eu quero não acreditar nisso. Homem, a mulher manda fazer, a mulher manda, e o homem lava a louça. Você lava a louça direitinho? Irmão, eu aprendi uma coisa, eu já falei pra minha esposa. Eu lavo louça em casa. Mas se ela falar, vai lavar a louça, eu não lavo. É assim, eu vou por livre e espontânea vontade. Eu passo aspirador em casa, mas tem que partir de mim. Não lavo roupa não, mas eu faço as coisas lá. Agora as pessoas, eu não mandei você lavar a louça. Está amarrado em nome de Jesus. Que negócio é esse? Não pode. Não pode, irmão. Tem homem que está baixando a cabeça demais. Tem homem que perdeu o sacerdócio dentro da sua casa. Tem mulher que inverteu os valores. Deixou de cuidar da família para mandar na família. Está errado. Inversão de valores. Tem filhos que passam por cima dos pais. Tem filhos que ameaçam os pais. Inversão de valores. A responsabilidade mudou. Eu tenho um filho de 18 anos, irmão, e eu disse para ele: nunca na sua vida levante uma mão comigo, porque se levantar vai ser uma só na sua vida, não vai ter outra. Minhas filhas tinham uma brincadeirinha e um dia, sem querer, elas deram um tapa no meu rosto. Eu disse para elas: nunca mais faça isso. Nunca mais. Mas elas precisam entender o lugar delas. Os meus filhos precisam entender o lugar deles. Precisa ou não precisa? Tem pai que o filho bate na rua. Ai, que gracinha! Seu bananão. Banana. Que história é essa? Na onde a gente vai chegar com isso, irmão? Daqui a pouco o filho está mandando o pai fazer tudo lá e o pai está fazendo. Que história é essa? Inversão de valores. A responsabilidade está mudando. Hoje é os filhos que mandam nos pais, é a mulher que manda no marido. E um tempo atrás eu fui participar de um aconselhamento. Não é daqui, fique em paz. Fique em paz. Mas a história era essa. A mulher falava do marido. Mas teve um dia que nós tivemos a ousadia de ir até o marido. E quando nós chegamos lá, qual não foi a informação? Pastor, ainda bem que vocês vieram aqui. Eu não aguento mais, a minha mulher bate em mim. Ela é muito brava. Aquilo que a gente achou que era o contrário. Não, ele estava apanhando a mulher dele. Já viu uma coisa dessa? Era para ele bater na mulher dele, estou brincando. Não era para ninguém bater em ninguém. Mas que ponto nós chegamos? Inversão de valores, as mudanças. Queridos, nós temos uma responsabilidade como cidadão para analisar. Hoje, esse ano nós vamos passar por eleição de novo. Vamos ou não vamos? Você sabia que tem eleição esse ano, né, irmão? E pode ter sentado, tem que saber. Esse ano você vai votar para governador, senador, deputado, presidente da república. É ou não é? Vai ter que votar. Qual que é o nosso dever e a nossa responsabilidade como cidadão brasileiro? Analisar os candidatos, é ou não é? Analisar. É saber em quem nós vamos votar, é saber de onde que veio, para onde que vai, qual é o planejamento. Mas eu confesso para os irmãos que aqui no Brasil, mais de 80% das pessoas não fazem isso. Não sabe quem é. Quem que você vai votar, Ju? E no dia que vai votar lá, eu falo assim: você vai votar em quem? Eu não sei ainda quem eu vou votar, empresta o seu aí. Você acaba votando sem conhecer o cara. Você não sabe de onde que ele veio, para onde que ele vai, qual é a família, como ele construiu a vida. É nossa responsabilidade
como um cidadão brasileiro, analisar em quem que nós vamos fazer isso. E é mais 4 anos pela frente, irmão. O fato é que a maioria não faz. Não cumpre com a sua responsabilidade de cidadão. E depois fica jogando a culpa no governo. Tem uma placa dizendo responsabilidade. Não entre contra a mão de Deus. Responsabilidade. Mas de quem que é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é nossa. Porque nós temos que analisar, saber com quem vamos fazer e assim concretizar tudo isso, querido. Essa responsabilidade é nossa. Somos nós que temos que fazer tudo isso. Amém? Amém. Temos a responsabilidade, querido, no nosso trabalho, como empregado e como empregador, do cuidado daquilo que está sendo feito. A gente fica falando da empresa que às vezes vai de mal a pior. Às vezes isso está relacionado ao empregado ou ao empregador. Tem gente falando que a crise está na sua empresa. Quem inventou a crise foi o próprio funcionário ou o próprio empregador. Eu uso sempre esse termo, irmão. Quer você goste ou não, o dinheiro não sumiu, o dinheiro está no bolso de alguém, tá, não tá? O dinheiro não sumiu, está em algum lugar, e está todo mundo falando que está em crise. Tem gente que não faz por onde, tem gente que não cumpre com a sua responsabilidade no trabalho, e depois fica jogando a culpa no país, depois fica jogando a culpa no desemprego, e aí quando começa a fazer robôs, assim, nossa, olha o que eles estão fazendo, criando robôs para colocar no lugar do homem. Sabe por que está colocando? Porque o homem não está fazendo a parte dele mais. Tudo reclama, tudo quer ter direito. Começou a trabalhar, na semana seguinte está na greve. E nós descobrimos agora que o pastor vai fazer greve também. Descobrimos que tem sindicato de pastor agora. Se vocês não me verem aqui no domingo, é que eu estou com greve. Estou com greve, acreditando na nossa hora aqui na rua. Greve. Irmãos, nós temos responsabilidade no nosso trabalho. Nós temos responsabilidade do cuidado daquilo que nós estamos fazendo. Tudo isso é cobrado de nós mesmos. O fato é que muitos se esquivam da responsabilidade. Muitos fogem da responsabilidade que lhe foi dado. É ou não é? Vou até baixar a cabeça aqui que você está meio triste aí. Temos responsabilidade com a igreja e a noiva de Cristo. Temos a responsabilidade de testemunhar Jesus nas nossas vidas, de pregarmos a salvação aos cativos, aos perdidos. Temos ou não temos? Amém. Isso está na Bíblia, irmão. Temos responsabilidade com isso. E eu fico olhando às vezes programas de televisão e eu me frustrei essa semana de novo. Eu não posso mais ter televisão. Eu cheguei nesse consenso. Uma moça falando que era crente, servir ao Senhor e dando um péssimo testemunho na televisão. Nós temos a responsabilidade de testemunhar Cristo nas nossas vidas, aonde é que passamos. Nós temos que evidenciar Ele nas nossas vidas. É uma responsabilidade nossa, da noiva de Cristo. Mas nós não estamos conseguindo mais atingir isso. A responsabilidade da pregação do Evangelho. Tem gente fechando porta de igreja aí falando assim, tá bom, hoje faltou bastante gente, mas se viesse todo mundo a igreja estaria lotada hoje, dos membros que tem aqui hoje. Querido, mas não se contente com isso. Há mais de 20 mil pessoas só neste bairro, nessa região. E eu estou fazendo um levantamento junto com 3 pastores. Eu quero fazer o levantamento de toda a região de Nóbrega, Jardim Garcia e Castelo Branco. Eu quero saber quantos moradores tem nessa região. Porque eu fiz um planejamento dos pastores desse bairro, assim, nós vamos ganhar todo mundo aqui, a glória de Deus. Se eles quiserem vir para a igreja, eles vêm, se eles quiserem ir para outro lugar, não tem problema, mas nós vamos ganhar para Jesus. E tem gente fechando porta de igreja e falando assim, já está bom, já está lotado, já está certinho, já está bonitinho, está tudo certo. Nós temos uma responsabilidade como embaixadores de Cristo, de anunciarmos a palavra a todos que necessitam dela. Há uma responsabilidade da igreja. Se você ler a placa e não entender, você está indo na contramão de Deus. Pastor, eu estou na contramão de Deus, não sei. É você que sabe. Se você deixou de fazer qualquer um desses requisitos aqui, você está vivendo na contramão de Deus. Aí é um problema.
Está dando para entender um pouquinho só? A responsabilidade não pode ser transferida. Precisamos assumir os nossos papéis para que não andemos na contramão de Deus. Segunda placa que eu vejo aqui, quando eu olho para o livro de Jonas, é a falta de misericórdia. Está escrito assim na placa: falta de misericórdia. Olha que interessante aqui, que Jonas chora de tristeza porque os ninivitas receberam misericórdia ao invés de juízo. Você pode acreditar nisso? Ele fica triste, ele chora em saber que eles recebem a salvação ao invés do juízo. Jonas deseja a morte porque os ninivitas receberam de Deus o dom da vida eterna. Você pode imaginar uma coisa dessa? Jonas tem piedade de uma planta que ele não cultivou, mas nem uma compaixão das 120 mil pessoas que estavam naquele lugar. Você pode pensar numa coisa dessa? Porque a Bíblia, se você discorrer o livro de Jonas, você vai ver que um período uma planta foi levantada para que houvesse sombra nele, e depois o próprio Deus tirou a sombra e matou a planta, e ele ficou entristecido pela morte da planta. Ele se entristeceu mais com uma planta dos que com 120 mil pessoas, e ali com mulheres e crianças. Se tem alguém que não pensava no próximo, era Jonas. Capítulo 4:11 diz que eles não sabiam distinguir a mão direita da sua mão esquerda. O livro de Jonas começa e termina com a indiferença dele com os ninivitas. Se você pegar no começo até o fim, porque você vai falar assim, não, vai chegar um momento que Jonas vai abrir os olhos. Depois dele ver o milagre, ele vai contemplar e ele vai falar, glória a Deus! Mas do começo ao fim do livro de Jonas, ele fica indignado com tudo aquilo que ele está vendo. A Bíblia, no capítulo 2 de Jonas, vai falar que ele conhecia a Bíblia. Ele cita os Salmos. Nem um pouco das pessoas, sua queixa contra Deus é que Deus era misericordioso. Até onde se sabe, Jonas foi a única pessoa da Bíblia que reclamou de Deus e da bondade de Deus. Aliás, reclamou da bondade de Deus. Você não vai ver ninguém na Bíblia reclamando assim, oh Deus, o Senhor é muito bondoso, não era para ser assim com a minha família, o Senhor me deu tanta coisa, não era para eu ter feito isso. Você não vai ver ninguém falando assim na Bíblia. Jonas foi a única pessoa que, depois de ter contemplado com seus próprios olhos os feitos de Deus, começou a reclamar com o Pai sobre aquilo que lhe havia sido feito. Ele reclama, o livro inteiro está falando sobre isso. Até onde se sabe, ele estava fazendo sobre isso. Jonas cria numa coisa e praticava outra. Talvez muitos de nós que estamos aqui nos enquadramos no personagem de Jonas essa noite. Recebemos a misericórdia de Deus, querido. Lamentações, capítulo 3, 22, diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Você só está aqui essa noite pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, você não estaria aqui. Nós estávamos entoando um cântico aqui no início, e eu estava lembrando da minha vida, estava lembrando daquilo que eu era, daquilo que eu fui, atrapalhado que eu era. Foi a misericórdia de Deus que alcançou a minha vida, foi Deus que transformou a minha vida. Querido, Deus tem me dado oportunidades únicas que eu nunca sonhei ou imaginei, nunca sonhei com isso. Mas eu estou pregando em lugares que assim, só o Senhor poderia ter feito isso. Só o Senhor para fazer isso na minha vida. Porque pela minha própria capacidade isso não é possível. Por aquilo que eu fiz, jogar o pé em crente, irmão. Isso é misericórdia de Deus. Jogar uma pedra em crente. Ontem eu estava tão nervoso que o som estava tocando ali na janela. Teve uma hora que eu falei assim, Senhor, faça alguma coisa, queima, pega fogo no carro, alguma coisa eu tenho que fazer. Aí Deus foi me lembrando no Espírito, assim, você fazer é pior. Meu Deus, vai devagar, porque eu já tenho. Você fazer é pior do que isso, você colocar o carro lá dentro. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu queria ir lá e desligar o som, porque estava incomodando o culto. O Alexandre estava pregando e o som estava na janela, irmão, e eu estava ali e falei, Deus, queima isso. Teve uma hora que entrou uma música do Arlindo Cruz, da macumba mesmo. Eu
falei, Senhor, isso é uma afronta contra o Senhor. Põe tua mão agora. E a música desligou. Eu falei, ô glória. Daqui a pouco veio o funk. Eu falei, Jesus amado. Não mudou nada. Irmãos, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Miqueias 6:8 diz que foi declarado a ti, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, que somente pratiques a justiça e andes o quê? A misericórdia, e andes humildemente na presença de Deus. O Evangelho de Mateus capítulo 5:7 diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Talvez você esteja pensando assim: Jonas foi o pior homem que eu já vi na minha vida. É que você não olhou para você mesmo. Quando alguém te afronta no seu trabalho, na sua família, no seu cotidiano, você também se passa como Jonas muitas vezes. Você deseja o mal às vezes. Oh Deus, se eu pudesse mandar um foguinho aqui para consumir de uma vez. Ou será que é só comigo que isso acontece, gente? Será que é só eu que pego com isso? Ô pastor, é só o senhor que pega nesse negócio. Eu nunca pensei nisso na minha vida. No trânsito, quando o cara passa na sua frente, eu falei, Senhor, que o teu vento sopre sobre esse carro agora. É falta de misericórdia. Porque você precisa lembrar daquilo que Deus fez com você na sua vida. Falta misericórdia dentro da igreja do Senhor, irmãos. O problema é que a igreja não enxerga isso. O problema é que a igreja não consegue perceber isso. Se o pior traficante da região chegar aqui hoje e falar assim, eu quero aceitar Jesus, e depois de 3 meses ele estiver cantando aqui em cima, tem um monte de gente que vai ficar falando, olha quem está cantando ali, você viu aquele rapaz, você viu o que o pastor fez? Tem um monte de gente que é assim, não é? E você pensa que foi como com Davi. Davi foi o pior miserável da Bíblia. Foi o cara que mais pecou lá. O cara que adulterou, que mandou matar, que fez um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se fosse na igreja de hoje, Davi não ia cantar nunca. Não ia tocar harpa. É ou não é? A igreja não ia aceitar. Porque nós aceitamos a misericórdia para nós, mas não passamos para diante. Deus, tenha misericórdia de mim, mas dele não. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, mas não dele. Porque o Senhor sabe o que ele fez. O Senhor sabe o que você fez também. O Senhor sabe o tanto de culpa que você carrega. E mesmo assim, Ele continua agindo com misericórdia na minha e na sua vida. A cruz do Calvário não foi para um grupo limitado de pessoas. Não foi para um grupo exclusivo dizer assim, olha, é para esse tipo de gente aqui, é para esta raça, é para esta língua, é para este povo. Não foi. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para todos os povos. Eu tenho uma missão para você ao acabar este culto. Eu tenho um avião saindo amanhã para o Afeganistão. Estou matando todos os crentes lá. Só que você vai ter que exercer misericórdia com eles. Vai sair amanhã um fretado. Não, pastor, que Deus queime tudo aquele lugar. Porque nós não somos tão diferentes de Jonas assim. Sabe o que era Nínive? Nínive era a cidade que decapitava a cabeça de quem falava que era de Deus. Colocava na árvore. Eles eram cruéis. Você está assustado com o que você está vendo no WhatsApp? Eles viam naquela época também, irmão. Naquela época chegava mensagem o tempo todo. Via Skype, WhatsApp, internet. O povo de Israel estava com tudo lá. A informação chegava a todo momento que eles estavam destruindo. E a profecia dizia que os assírios iriam tomar Israel. E Nínive era a maior cidade da Síria, capital. Então eles já sabiam do mal, daquilo que estava por acontecer. O pensamento é, eu vou ter misericórdia dele, ele vai matar a minha família. Eu vou ter misericórdia daquela família, vou nada, ele vai destruir a minha casa.
um ladrão entrasse na sua casa hoje, não vai entrar, não vai. Mas deixa a polícia lá na frente hoje para não ter problema. Não vai entrar. É como se um ladrão entrasse na sua casa hoje, levasse tudo que você tem, conquistou com todo o seu esforço, e você sentenciasse ele à morte. É mínimo. Mas a Bíblia diz que nós devemos estar na contramão de tudo isso. Se você quiser andar com Deus e não estar na contramão dele, a Bíblia fala que nós devemos ter misericórdia. Tem um irmão, um amigo meu, que certa vez ele disse, parece um conto, irmão, mas é verdade. Ele disse que uma vez os ladrões entraram na casa dele e ele ajudou os ladrões a carregarem os móveis. O ladrão falou assim: tem alarme no carro? Assim, eu vou e junto, pode não ter problema. Ele foi junto no carro. E no período que ele estava indo junto, ele foi ministrando Jesus na vida deles. Olha, Jesus pode fazer algo na sua vida, pode transformar a sua casa, pode mudar a sua história. E quando eles chegaram numa periferia de Campinas, que eu não vou falar o nome, os ladrões falaram assim: nós não podemos fazer isso, nós vamos voltar, nós vamos que devolver tudo. Porque mesmo diante desse cenário de destruição da sua casa, você teve o que? Misericórdia nas nossas vidas. Misericórdia. A misericórdia faz transformar um lugar de idolatria. 120 mil pessoas cruéis, idólatras, ignoravam o nome de Deus, idólatras. Mas uma palavra ministrada fez com que o rei da cidade e toda a cidade, seja do mais alto escalão abaixo, se dobrasse aos pés do Senhor e confessasse Ele como Senhor da vida. Isso só aconteceu por causa da misericórdia de Deus. Você pensa que não subiu diante de Deus o mal que ele estava fazendo? Subiu, mas quando desce de lá, desce misericórdia. Toda vez que sobe um problema seu, um pecado, sabe o que desce do céu? Misericórdia sobre a sua vida, porque ela é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Porque senão, queridos, na próxima semana não vamos ter menos gente aqui. Se não tiver misericórdia de Deus, acaba a igreja. Nós somos carentes da misericórdia. Terceira e última placa, está escrito: dê ouvido a voz de Deus. Está escrito na placa. Dê ouvido, para que você não entre na contramão dele. Dê ouvido à sua voz, para você não se arrebentar. Jonas havia dado ouvido aos rumores da época sobre os ninivitas. Quando Jonas ligava a televisão, estava lá o William Bonner falando de Nínive. Quando ele ligava o Fantástico, estava lá, não sei quem está no Fantástico agora, falando de Nínive. Quando ele abriu o celular, estava no WhatsApp falando de Nínive. E até o tal do Yorkut que tinha na época, que não tem mais, estava falando de Nínive. Todo lugar falava de Nínive. Ele pegou a revista Veja para ver, estava Nínive de novo. As informações que chegavam a ele, secularmente, não vá. Não vá para aquele lugar. Não faça isso. Isso é loucura. Talvez a rádio mais famosa de Israel tivesse falado mal de Nínive o tempo todo. E Jonas estava só acolhendo aquela informação. Assim como todo Israel já conhecia a sua fama, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, como descreve o versículo 1 e 2, que nós lemos aqui, a Bíblia diz que ele deu ouvido ao mundo, a outras coisas. E isso levou ele à fuga. Isso levou ele à contramão de Deus. Queridos, quantos de nós temos dado ouvido a outras coisas? E a consequência de Jonas, você sabe qual foi, não sabe? Olha o que Jonas fez por dar ouvido para outras coisas. Ele colocou em perigo a vida dele e de todo mundo que estava no barco. Colocou ou não colocou? Sim. Quando você não dá ouvido para Deus, você não coloca em risco só a sua vida, você coloca em risco a sua casa, a sua família, as pessoas que estão perto de você. Mas quando você dá ouvido a Deus, querido, você leva todo mundo para a igreja, você traz todo mundo para Deus, você forma aquilo que está destruído, dá forma aquilo que está destruído. Quantos de
de nós temos ouvido a todas as coisas? Nós ligamos a televisão e captamos a informação do jornal. Você abre a revista e fala, interessante. Você vai ler livros de intelectuais, e eu não tenho nada contra isso, querido. Só tome cuidado com o livro que você está lendo de autoajuda aí. Isso vai te levar para baixo. E você pega alguns livros de pessoas inteligentes, pessoas que sabem, ou pensam que sabem o que está falando. E você começa a filtrar aquela informação. De falsos profetas que se levantam todos os dias nas igrejas. E você dá ouvido às fábulas que eles estão dizendo por aí. A fábula da troca. Me dá isso que eu te dou aquilo. E as pessoas dão mais ouvido a essas coisas do que a própria voz de Deus na vida deles. E quando recebem uma palavra dura, e se eu soubesse que tivesse uma homenagem, eu ia preparar outro tipo de mensagem, para vocês me darem mais um abraço no final. E quando recebem uma palavra dura, fala, ó, isso é muito duro para mim ouvir. Eu não quero saber mais dessa igreja não. Porque estão ouvindo fábulas lá fora, mentiras, conversa furada. Que carro que você tem, irmão? Tem um Monza? Tem um Monza? Dá ele para a igreja aqui. Dá ele para a igreja amanhã. Pega a chave para mim hoje. Você pode pegar o carro amanhã. Semana que vem Deus vai te dar um Onix. Com glória. E a gente chega até se arrepiar aí. Que carro que você tem, irmão? Isso é fábula. Isso é conversa furada. Isso não está na Bíblia, irmão. Tem gente que fica dando ouvido para essas coisas e anda na contramão de Deus. Eu conheci um rapaz que tinha um supermercado e um dia o pastor da igreja disse assim, Deus falou que você tem que dar um supermercado para a igreja. Eu disse, irmão, por que você não me deu umas compras antes de dar para a igreja? Por que você não me falou para ir com os carrinhos lá? Eu ia pegar um pouco de arroz lá e ia ter um mantimento na minha casa durante o tempo. E passou um período, ele não tinha condição financeira para pagar aluguel. Eu falei, vai atrás daquele pastor lá agora. Pega ela, entra na casa dele e fala, eu vou morar aqui agora, na sua casa. Pô, quase que eu caí. Eu faço mal de pastor. Cai do curso. Pode falar mal de pastor. Não pode falar mal de pastor. Fala Deus. Fala mal de pastor. Mas eu disse para ele assim, vai no endereço dele, acha e fala assim, pastor, eu estou trazendo minha família, eu vou morar na sua casa agora. Porque Deus ainda não devolveu. Enquanto Deus não devolve, eu vou morar na sua casa. Isso é conversa furada, irmão. Tem gente dando ouvido essas coisas. Deus está querendo falar com a igreja o tempo todo. Está usando mulas para falar com a igreja o tempo todo. Tem gente que está atrás de grandes nomes, grandes pregadores, músicos extraordinários que não tem nada de Deus na sua vida. Cantam como vez, que voz linda, que letra maravilhosa, que eloquência na pregação. Quantas pessoas está arrastando na multidão? Tem trio elétrico agora, irmão, de crente aí. Só miséria. Tem gente atrás dessas coisas aí, dando ouvido a essas coisas. E quando Deus exorta com a sua palavra, usando mulas para falar com a igreja, né? Usando ninguém para falar com a igreja. A igreja fica, nossa, foi muito pesado essa noite. Foi muito difícil ouvir essa palavra. Isso é a palavra de Deus. Isso é a voz de Deus para a igreja. Isso é o que Deus quer falar com você. Isso é o que Deus tem falado comigo. Para de ouvir conta carochinha, irmão. Para de ouvir essas conversas furadas aí. Deus está falando com você o tempo todo e você está ignorando Deus. Ao invés de você procurar uma vida de santidade com Ele, você está caminhando cada vez mais longe. E a sua casa está vendo isso. Você não está matando só você está destruindo a sua família. Os seus filhos estão olhando para você, a sua esposa está olhando para você, o seu marido está olhando para você. Que ao invés de se aproximar de Deus, você se aproxima das conversas furadas por aí. Você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Tem hora que a gente tem que parar. Tem hora que a gente tem que respirar. Tem hora que a gente tem que falar com Ele. Assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Mas quando Deus começar a falar com você, querido, você tem que captar a informação e fazer. Você tem que seguir. Você tem que ir adiante.
Por não dar ouvidos, muitas pessoas estão destruídas por aí. 1 Samuel capítulo 15, 22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente fazendo procissão para cima e para baixo aí, irmão. Tem gente fazendo procissão, fazendo caminhada, fazendo um monte de coisa aí que Deus não pediu. Fazendo um monte de sacrifício. A Bíblia fala que tem sacrifício que é sacrifício de tolo. Deus nunca pediu isso. Deus, Ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente esteja rasgado para Ele agir nas nossas vidas. Deus, Ele nunca pediu para você vender sua casa, seu carro. Deus não precisa do seu dinheiro. Eu não preciso mais entregar dinheiro na igreja, pastor. Precisa. Até porque senão a gente para de dar o café aqui depois no final do culto. Senão a gente vai ter que fazer o culto lá fora. Porque como é que a gente paga aluguel? Tem que ter um, né? Você para de entrar dinheiro aqui, não tem problema. A gente fica naquela praça ali. Mas quando estiver chovendo assim, todo mundo tem que vir com guarda-chuva, tá bom? Tem que combinar. Ou a gente fica dentro do carro. Lembra daqueles cinemas antigos? Que o telão ficava todo mundo dentro do carro? Aí fica todo mundo dentro do carro adorando. Oh, glória a Jesus! Todo mundo dentro do carro. Ou nas tendas. Tem que dar, tem que fazer, tem que cumprir. Agora falar que Deus precisa. Falar que essa é a resolução. Não é. Irmão, se você não quiser dar, não vai mudar nada. A igreja vai continuar crescendo aqui, porque ela é dele. Glória a Deus, glória a Deus. Se você entender que o seu dinheiro é tão importante assim, fique com ele, irmão. Seu miserável, fica com ele. Não tem problema. Não vai mudar nada. A igreja do Senhor não para de crescer, porque Ele cuida da igreja dele. Não é, não é? O meu disco é tão alto, tão maravilhoso. Mas o meu Pai é o dono de tudo. O ouro da prata.